Já vai abrindo sua Bíblia comigo aí, em Gênesis, a gente vai ler hoje capítulo 37. E eu quero falar hoje sobre algo que todos nós já vivemos, todos nós já experimentamos. E eu quero começar, já deixa no jeito aí, eu vou pedir um vídeo, porque eu vou falar de futuro. Eu vou falar da vida de José hoje, Gênesis 37, a gente vai ler os primeiros 11 versículos. E eu quero falar do futuro que Deus tem para você. Eu quero falar daquilo que o Senhor já colocou na tua vida. Eu quero falar daquilo que Ele está te preparando nesse momento para viver. E te dizer que você já tem sinais desse futuro. Te dizer que o Senhor já te mostrou, já trouxe coisas na tua vida que te mostram aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, esse final de semana, ontem eu acabei gastando bastante tempo vendo fotos antigas. E eu achei alguns vídeos, esse vídeo é de 12 anos atrás. E para poder exemplificar isso que eu quero falar aqui para vocês, para que você possa pensar em tudo que você está vivendo, tudo que você está fazendo, tudo que você está experimentando hoje, como o Senhor vai usar isso para o futuro que Ele tem para a tua vida. Amém? Vamos soltar o vídeo aí, Beto. Agora. Lo que hiciste tú por mí, has cambiado mi dolor por tu amor, me has dado libertad, vida eterna y mucho más de lo que puedo imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? No fundo é a Luísa, viu? E ali no computador está o Beto. Amém, é isso aí. Pode soltar, pode tirar, Beto. 12 anos atrás, a gente estava começando uma igreja em Madrid. Essa igreja está num bairro chamado Quatro Caminhos. E a gente não pedia isso para eles, mas eles faziam. A gente não sabia que a Juju ia se transformar no que ela está se transformando hoje. A gente ouvia o que Deus estava falando, a gente entendia o que Deus estava mostrando, mas a gente não tinha ideia do que Ele ia fazer. E nesse texto que a gente vai ler hoje aqui de José, a gente vê justamente uma história parecida com essa. José é o filho caçula. Ele está na casa ali, enfrentando algumas dificuldades, porque ele entregava os irmãos, ele falava o que os irmãos faziam de errado para o pai. Então, os irmãos não gostavam de ter ele por perto, e ainda por cima, como ele era filho da velhice, o pai tinha uma certa preferência por ele. Então, ele estava enfrentando algumas dificuldades, mas o Senhor mostra para ele, naquele momento, sinais do futuro que ele tinha para a vida dele. Eu quero ler com vocês, Gênesis 37, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bilhá e Zilpa, que eram mulheres do seu pai, e José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. E existem algumas versões que ainda falam que ela era colorida. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e você vai mandar em nós?
e ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: o que você quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Muita gente aqui conhece essa história, já leu essa passagem. José está ali na casa do pai e o Senhor começa a mostrar sinais daquilo que ele tem para a vida dele. Não foi compreendido, foi perseguido e inclusive foi compartilhar esses sonhos que fez com que ele começasse a viver um dos processos mais dolorosos na vida dele. A gente conhece a história, nós sabemos que ele sofreu muitas injustiças, nós sabemos que mesmo com essas promessas, com esses sonhos, com esse futuro maravilhoso que o Senhor tinha para ele passou por muitos problemas, por muitas dificuldades. Ele passou por muitos processos. E eu várias vezes me identifico quando eu estou lendo a história de José, porque a gente tem essa coisa na nossa natureza. A gente quer tudo instantâneo, a gente quer tudo para já, a gente quer tudo para amanhã. A gente ouve uma promessa e a gente quer começar a viver ela já. A gente ouve o Senhor falando, ou a gente lê uma passagem na Bíblia e a gente quer que isso aconteça para a gente semana que vem. Mas muitas vezes a gente está pedindo, a gente quer estar preparado para isso que o Senhor tem nas nossas vidas, a gente não quer estar estagnado, a gente não quer estar aí parado no mesmo lugar, mas a gente não quer o processo, a gente não quer o preparo. E olha o que aconteceu com José. O Senhor falou para ele do sonho, o Senhor falou para ele do destino, o Senhor falou para ele do que faria, do que aconteceria, ou deu sinais para ele do que aconteceria, mas não comentou com ele em momento nenhum o processo. Porque se o Senhor tivesse contado para ele o processo, eu tenho certeza que ele desistiria na hora. Eu tenho certeza que ele falaria: Senhor, esse governo aí, essa cadeira tão especial que o Senhor tem, entrega para outro. Muitas vezes nós vivemos situações assim. O Senhor nos mostrou algo, o Senhor nos disse algo, o Senhor está falando com a gente através da sua palavra. Só que Ele não vai te contar o processo. Ele não vai te falar das dificuldades que você vai viver no caminho. Ele não vai falar o quanto você vai ser desafiado, tendo que crescer, tendo que tolerar, tendo que perdoar, tendo que suportar muitas situações que nem você sabia que era capaz de suportar até passar por elas. Esse é o processo de Deus nas nossas vidas. Esse é o processo de Deus através de situações, e nós vamos ver algumas situações que José viveu e o que ele aprendeu com cada uma delas. Muitas vezes são situações, muitas vezes são pessoas, muitas vezes são experiências que a gente está tendo, que a gente não consegue entender, que a gente não consegue ver o sentido, mas elas estão nos preparando. E eu tenho certeza que esse amor, esse cuidado que José vivia na casa do pai. A palavra fala que ele era tão amado que ele tinha uma túnica colorida. Ele tinha uma capa diferenciada. E eu tenho certeza que você também consegue se lembrar e identificar em alguém ou em alguma coisa ou em alguma lembrança o quanto Deus te ama, o quanto Ele te cuida, o quanto Ele te preserva, o quanto Ele te preparou para que você fosse quem você é hoje. E muitas vezes em meio às dificuldades, e muitas vezes em meio àquilo que a gente não gosta de passar, aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz sofrer, nós temos que lembrar desse amor, nós temos que lembrar dessas promessas, nós temos que lembrar dessa atenção especial que em determinados momentos o Senhor nos deu para que nós tivéssemos certeza do quanto nós somos amados por Ele. E hoje eu quero que você tenha isso muito claro antes de começar a falar tudo demais que eu tenho para falar aqui. Você é amado por Deus. Ele te ama de uma maneira como ninguém mais pode te amar.
Ele cuida de você como ninguém mais pode cuidar, mesmo que você não esteja entendendo esse cuidado. Mas que assim como José, nós possamos perseverar, nós possamos ser testados e sermos encontrados aprovados, que a gente possa não desistir, que a gente possa não voltar atrás, que a gente possa continuar caminhando para aquilo que Ele tem nas nossas vidas. O Senhor amava a José. O Senhor mostrou para ele o futuro que Ele tinha para ele, assim como eu tenho certeza que, se você não consegue identificar isso agora, se você pensar e analisar e buscar, você vai ver sinais daquilo que o Senhor também falou com relação ao teu futuro. O Senhor é fiel à sua palavra, o Senhor é fiel à sua promessa. Se Ele te falou, isso vai se cumprir. Muitas vezes isso demora, ou muitas vezes não se cumpre dentro do nosso tempo, dentro da nossa expectativa, mas aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Então lembre-se disso, o Senhor tem um futuro para você, e o Senhor tem um futuro para você, e o Senhor te ama como ninguém mais pode te amar. Continuando a sequência do texto, a gente pode ver essa história acontecendo no capítulo 37, no capítulo 39, vocês vão ver a história de José sendo vendido como escravo. Como eu disse, os irmãos tinham muitos ciúmes dele, não gostavam da atitude dele, ele entregava as coisas que eles faziam, então eles não queriam mais ter ele por perto. Eles viam que o pai amava ele de um jeito diferente. Então eles falaram, vamos eliminar ele daqui, vamos tirar ele daqui. Primeiro eles planejam matá-lo, depois eles desistem disso e falam, vamos fazer o seguinte, vamos vender e tira ele do meio aqui e acabou. A gente nunca mais vê José e está tudo certo. E eles vendem José. E ele vai parar na casa de Potifar, você pode ver isso no capítulo 39. Ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar. Mas é interessante porque em todo o texto, você vê José vivendo situações super difíceis, mas você vê que José não reclama. Você vê que José não desiste. Você vê que ele não está ali falando, por que comigo, por que comigo, por que comigo? Ele continua sendo um servo, ele continua adorando ao Senhor, ele continua sendo fiel ao Senhor, ele continua com os olhos no Senhor. Porque ele é fiel ao Senhor, a palavra fala para a gente que ele vai se destacando na casa de Potifar. Que ele vai crescendo ali dentro, e ele deixa de ser um servo normal e passa a ser um servo especial. Abaixo de Josafá, quer dizer, acima dele só tinha Josafá. Josafá era o que mandava em tudo, e abaixo dele estava José. José era responsável por toda a casa, era quem tinha autoridade, era quem tinha responsabilidade, é quem tinha poder na casa de Josafá, de Potifar. Cresceu, porque ele se mantinha fiel. Independente da situação, ela era ruim. Ele tinha saído da casa do pai, onde ele era um filho querido, e ele passa a ser um escravo. Porque ele é fiel, ele não fica simplesmente como um escravo, mas ele se torna um escravo especial. Olha que coisa. Muitas vezes a gente tem dificuldade nas situações que a gente está vivendo, até que nós nos acostumemos com elas. Muitas vezes a gente no primeiro momento fala, não pode ser, isso é muito ruim, mas com o tempo a gente tem a tendência de se acostumar a essas situações. José, dentro dessa realidade que ele estava vivendo, ele se destacou, e quem sabe no momento em que ele se transformou naquele escravo especial, como ele era humano, assim como eu e como você, quem sabe ele se acomodou. Quem sabe naquele momento ele já não estava mais tão incomodado. Quem sabe ele já não estava falando, poxa, eu sou escravo. Não, ele falou, eu sou o melhor dos escravos. Eu tenho autoridade na casa. Eu estou numa situação aqui que para mim é confortável. Está tudo ok, eu mando em todo mundo. Eu que coordeno a casa. Ele não tinha mais para onde crescer. Ele não tinha mais como se desenvolver. Ele já havia cumprido aquele ciclo, o propósito daquele ciclo ali na vida dele. E nesse momento, o Senhor manda um novo teste na vida de José. O Senhor fecha um ciclo e ele sofre mais uma injustiça. Porque a mulher de Potifar, a única coisa que ele não poderia colocar a mão, prepara uma armadilha para ele. Para que ele perca toda a confiança, para que ele tome aquilo que não diz respeito a ele. Só que José é uma pessoa fiel, ele está sendo testado, e ele não colocou a mão naquilo que Deus não autorizou ele a colocar a mão, ele não fez aquilo que Deus não autorizou ele a fazer.
Naquele momento, quem sabe, ele poderia ter tido medos que eu e você pensamos agora na situação, e quem sabe nós temos, ou quem sabe inclusive nós enfrentamos isso hoje na nossa realidade, atualizado para o nosso trabalho, atualizado para os nossos relacionamentos. Se eu não fizer isso, pode ser que eu perca meu trabalho. Se eu não fizer isso, pode ser que eu perca essa amizade. José não pensou isso em nenhum momento. Ele era fiel a Deus, e ele fazia de acordo com aquilo que Deus havia colocado no coração dele, de acordo com o futuro que Deus tinha dado para ele, tinha mostrado para ele. E ele foi testado. Ele era um escravo especial. Mas o Senhor não queria que ele fosse um escravo especial. A promessa do Senhor para a vida dele era algo maior, era algo mais. A promessa do Senhor para a vida dele, ele não tinha ideia ainda naquele momento, mas era algo muito maior. Você sabe que em algumas situações na minha vida, eu me acomodei. Não era aquilo que o Senhor tinha para mim, mas num primeiro momento, já falei para vocês, cheguei lá e... Isso foi no começo de 2016, cheguei lá e me sentia mal, me sentia castigado por Deus por estar no lugar onde eu estava. Só que o tempo foi passando, o propósito de Deus foi se cumprindo, e eu fui passando a me sentir bem ali naquele lugar. E eu me acomodei ali. Por mim, eu estaria lá até hoje. Por mim, eu não teria me movido daquele lugar. Por mim, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Até que chegou 2018 e o Senhor me colocou numa situação injusta. Não era o correto, não era o que eu pensava que era a recompensa adequada para tudo que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo tudo que eu achava que era certo, eu estava sendo obediente a Deus, eu estava me entregando com tudo que eu tinha, dando o meu melhor, abençoando a vida de outras pessoas, Deus abençoando a vida de outras pessoas através da minha vida, e eu falava, uau, estou bem, e me acomodei ali naquele lugar. Quando o Senhor viu que eu não tinha mais o que crescer, que eu não tinha mais o que aprender, que o ciclo havia se fechado, e Ele permitiu uma injustiça na minha vida, assim como Ele permitiu na vida de José, assim como Ele permitiu, e quem sabe você esteja vivendo hoje uma injustiça na tua vida, assim como situações que podem ter acontecido no passado e que te traumatizaram e não te deixam caminhar, não te deixam olhar para o futuro que o Senhor tem para a tua vida, porque Ele tem um futuro para você, mas eles estão te atrapalhando, essas situações estão te atrapalhando de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas que assim como José você possa se manter fiel, porque o Senhor não autorizou ele a fazer aquilo, e ele não fez, ele não pôs a mão, ele continuou firme, fiel àquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Eu sempre penso nessa hora, uau, então José foi fiel, ele fez o que o Senhor esperava que ele fizesse, ele vai ser recompensado. Mas como eu disse, é uma história cheia de injustiças. É uma história em que existia um processo sendo desenvolvido, acontecendo na vida de uma pessoa, preparando ele, tirando, quem sabe, coisas que não poderiam estar ali naquele lugar. Porque quando eu vejo lá na frente a maneira como José reage às injustiças, quando ele tem a oportunidade de revidar, de se vingar, eu vejo que o Senhor havia trabalhado no coração dele de uma maneira incomparável. Sabe que o Senhor está fazendo isso hoje na tua vida, que o Senhor está fazendo isso hoje na minha vida. Ele permitiu situações incômodas, situações injustas, situações que não eram o correto, segundo o nosso entender, mas isso tem nos trabalhado, isso tem nos fortalecido e nos transformado em pessoas que nós jamais seríamos, se não fosse pelo processo de Deus nas nossas vidas, se não fosse pelas pessoas que Ele colocou ao nosso lado. Eu estou sendo testado hoje, eu estou sendo provado pelo Senhor hoje, em meio a toda essa pandemia, assim como vocês também estão sendo. Todos nós estamos em situações que a gente nunca imaginou que viveríamos na nossa vida. Todos nós estamos enfrentando e passando por situações assim como José, que ele jamais imaginou. Ele falou, poxa, ser escravo, o filho amado do meu pai, tratado de uma maneira diferenciada, com um futuro mostrado por Deus, escravo. Mas diante disso, ele não se bloqueou, ele continuou, ele permaneceu, ele olhava para o Senhor. Quem sabe depois, quando ele agiu dessa maneira correta, e vocês sabem da história, quando
Quando ele foge daquele lugar, foge do alcance daquela mulher, ela conta uma história, ela inventa uma história, conta uma mentira, e José vai parar dentro de uma prisão. Essa foi a recompensa de José, por ter feito o que era correto. Essa foi a recompensa de José, por ter sido fiel. E quantas vezes a gente, por muito menos, larga tudo. Quantas vezes a gente, por muito menos, fala, não dá certo, não está certo, eu não quero mais isso, isso machuca, isso é ruim, eu não quero mais viver isso. Quando eu falo a gente, você entende, pode entender que eu estou falando de mim mesmo, porque eu já deixei aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, por muito menos do que isso. Por muito menos do que José estava enfrentando, eu já deixei tudo. Eu já atrasei o processo de Deus na minha vida. Eu já larguei e falei, não, vou fazer do meu jeito, vou fazer no meu caminho, vou fazer na minha hora, vou fazer como eu quero, como eu sonhei. E Jesus nunca ensinou isso para a gente. Jesus, desde que ele começou o ministério dele aqui na terra, todas as palavras dele, ele sempre falava, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para que a vontade dele seja feita. Eu vim para que o nome dele seja glorificado. Eu vim para que pessoas possam viver esse amor e esse cuidado através da minha vida. Que nós possamos entender e que nós possamos viver isso de verdade nas nossas vidas. Por isso, se você está passando por um processo hoje injusto, se te caluniaram, se foram injustos com você, mantenha os teus olhos no Senhor, porque Ele é fiel para te recompensar por tudo aquilo que você tem feito e para cumprir a palavra dEle na tua vida. No tempo certo, Ele vai te exaltar. No tempo certo, Ele vai fazer. No tempo certo, Ele vai virar todo esse jogo. Lembra, ele vai parar dentro de uma cadeia, vai parar dentro de uma prisão. Imagina, se antes ele já estava falando, poxa, o filho amado, escravo. Agora quem sabe dentro da cabeça dele estava, poxa, agora escravo e prisioneiro. Estou preso. E ele fica naquela cadeia ali durante um tempo. Só que ele não muda a atitude. Ele não muda quem ele é, ele sabe o Deus a quem ele serve. Ele não muda, e o resultado disso, obrigado Paulinho, e o resultado disso é que ele começa mais uma vez a crescer ali dentro. O resultado disso é que mais uma vez ele começa a se destacar. O resultado disso é que mais uma vez ele é colocado num lugar de destaque. Ele é colocado num lugar onde as pessoas podiam vê-lo, onde as pessoas podiam respeitá-lo. Ele não era um preso qualquer, ele era um preso especial. E quantas vezes nós, comparado ao futuro que Deus tem para a gente, comparado à promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, nós estamos longe disso ainda. Quem sabe pensando como José estava pensando ali, porque ele não tinha ideia de quando ia acontecer, de como ia acontecer, do que o Senhor ia fazer na vida dele. E mais uma vez, ele teve uma oportunidade de se acomodar. Dentro da minha realidade, eu estou na melhor posição possível. Dentro do meu contexto, eu não tenho como viver nada melhor do que eu estou vivendo aqui. E quem sabe nos teus processos, assim como quando ele estava ali na casa de Potifar como escravo, mais uma vez ele se acomoda. Como quem sabe eu e você estamos acomodados, nós aceitamos a realidade que a gente está vivendo hoje. A gente sabe que o Senhor tem uma promessa. A gente sabe porque Ele nos mostrou sinais desse futuro que Ele tem para a gente. Mas muitas vezes a gente se cansou. Muitas vezes a gente se acomodou. E a gente está falando, tá ok, tá bom. Sou um preso especial. Não estou vivendo tudo aquilo que o Senhor me prometeu, mas estou num lugar que tá ok. E não é o que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor não te chamou para que você seja escravo. O Senhor não te chamou para que você seja preso. Ainda que fosse numa figura especial, o Senhor te chamou para que você vivesse a plenitude da promessa e da palavra dEle sobre a tua vida. Por isso hoje eu quero te convidar para que você se lembre daquilo que o Senhor te falou. Para que você se lembre daquilo que o Senhor te prometeu. Para que você se lembre da palavra que Ele te deu. Para que você, em meio a tudo isso, você se mantenha fiel, que você se mantenha com os teus olhos fixos no Senhor.
Imagina se José naquele momento, porque nós sabemos que quando ele está na prisão, surge uma situação em que os dons e talentos que o Senhor deu para ele foram muito úteis. Mas ele estava ali dentro, e se ele fosse uma pessoa machucada, mal resolvida, que estivesse fechada nas feridas que esses processos causaram nele, quem sabe quando aqueles companheiros, o padeiro e o copeiro de Faraó são presos, e eles vão parar ali dentro junto com José. E eles têm uma situação em que eles precisam da ajuda de José. Quando José ouviu toda aquela história, de repente ele poderia ter falado: não, mas eu não quero. O Senhor não foi justo comigo. A vida não foi justa comigo. E por isso eu vou me trancar. Por isso eu vou me fechar. O Senhor nos chamou para que nós permaneçamos. O Senhor nos chamou para que nós sejamos fiéis à sua palavra. Independente do que está acontecendo agora. Independente se está de acordo com a tua expectativa. Independente se está de acordo com aquilo que você sonhava, ou com aquilo que você desejava, ou com aquilo que você queria para esse tempo. O Senhor te chamou para que você se mantenha fiel com os olhos nele. Naquele momento, quando aqueles homens têm essa necessidade, José se apresenta e ele permite que o Senhor o use dentro de uma cadeia. Ele permite que o Senhor o use, quem sabe, numa das piores situações da vida dele. Nós temos essa tendência a falar: vou servir quando tiver tal coisa. Vou fazer quando o Senhor responda a minha oração, quando o Senhor atenda o meu desejo. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para que você frutifique onde você estiver, para que você transforme vidas onde Ele te colocou, para que você abençoe as pessoas que estão à tua volta. Para de exigir. Para de falar: se não for do meu jeito eu não faço. Para de falar: se não for da minha forma eu não quero. Se não for no meu tempo também eu paro, eu desisto. Eu vou para outro lugar. Para de falar isso. E assim como José, se mantenha fiel. Naquele momento, ele interpreta aqueles sonhos daqueles homens. Eles saem dali. Eles voltam, um volta para o seu ofício, outro morre, segundo a interpretação que José deu. E diz que passado algum tempo, não foi pouco tempo, José continuou preso. Mas um dia Faraó sonha. Uma situação muito similar àquele copeiro que tinha sonhado dentro da prisão. Faraó sonha. E ninguém consegue resolver aquela situação. E olha que interessante, o copeiro está ali, ele tem acesso a Faraó. Quando ninguém consegue resolver a situação de Faraó, aquele homem que foi alvo da instrumentalidade de José dentro de uma cadeia. Lembra que eu acabei de te falar que dentro da cadeia José podia ter falado: não vou fazer. Não estou no lugar que eu imaginei que eu estaria. Imagina se ele tivesse agido desse jeito e falado: não faço, não vou dar a interpretação. Ele se permitiu ser instrumento ali naquele lugar. E passado algum tempo, porque ele foi instrumento dentro de uma cadeia, ele foi lembrado dentro de um palácio. Porque ele foi obediente ao Senhor dentro de uma cadeia, o nome dele foi citado dentro de um palácio. E quando ele é lembrado, ele é chamado. E a vida dele muda. A vida dele nunca mais foi a mesma. Eu fico imaginando, naquele dia quando José acorda, prisioneiro, um prisioneiro especial, acima dele só o carcereiro. Ele acorda prisioneiro e ele vai dormir dentro de um palácio, como governador da nação mais poderosa da época. Não tenta explicar como Deus vai fazer, não tenta explicar os métodos do Senhor, não tenta explicar quando vai acontecer, simplesmente se mantenha fiel. E conforme as situações forem se apresentando, mantenha os seus olhos no Senhor que te chamou. Lembre-se das promessas que Ele te deu. E viva a plenitude da vontade do Senhor sobre a sua vida. Quem sabe quando ele estava na casa do pai, tudo que ele podia alcançar era a família dele.
Quem sabe ele pensava, através da minha vida, a minha família vai ser abençoada. Mas o Senhor tinha algo mais. O Senhor tinha algo muito, muito maior. Quem sabe você tem mantido no teu alvo, na tua mira, na tua visão, algo que é muito pequeno comparado àquilo que o Senhor quer e vai fazer através da tua vida. José, porque ele se manteve fiel em todos esses processos, ele foi colocado no lugar que o Senhor tinha para ele, no lugar que o Senhor planejou para ele e que tinha mostrado para ele em sonho. Lá atrás, quando ele não tinha nem ideia. E ele foi exaltado, e ele foi colocado num lugar de muito, mas de muito destaque, a tal ponto de não abençoar simplesmente a família dele, mas abençoou a família dele, abençoou a nação onde ele estava, abençoou as nações vizinhas. O poder de Deus transbordou através da vida de José, porque ele soube se permanecer fiel no meio da prova, no meio dos processos, no meio das dificuldades e das dores que ele estava sentindo. O Senhor tem te prometido, e a sua palavra, ela é fiel e ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Mas a gente precisa permanecer. A gente precisa saber que ainda que a gente esteja passando por situações muito desafiadoras e muito dolorosas, o Senhor tem planos maiores, muito maior do que eu, muito maior do que você, muito maior do que a gente poder estar pensando em que o Senhor abençoe simplesmente aqui a nossa comunidade. Vai além disso. O Senhor está te chamando e te formando e colocando coisas aí dentro de você que vão fazer com que essa cidade seja abençoada, que vão fazer com que esse estado seja abençoado, que vão fazer com que esse país seja abençoado. Basta você crer e você permanecer. José não era mais a mesma pessoa. A palavra nos fala que a fome era tão grande na terra que o pai e os irmãos que estavam lá longe precisam sair de lá porque eles não têm o que comer. E sabe na mão de quem que eles vão parar? De José. O homem usado por Deus, preparado por Ele para aquele tempo. O homem que não colocava os seus interesses na frente, o homem que não colocava o seu eu em primeiro lugar, o homem que sabia que ainda que as coisas estivessem muito difíceis, Deus continuava controlando todas as coisas, que lembrava da visão, que lembrava do sonho, e aquilo o alimentava. A palavra nos fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nesse momento, o que você precisa trazer? Quem sabe você está olhando só para a dor, você está olhando só para as dificuldades, você está olhando somente para os desafios, mas eu te convido nessa tarde a trazer à tua memória aquilo que te enche de esperança, para que você se lembre das promessas do Senhor, para que você se lembre da palavra dEle sobre a tua vida. E assim não deixe nada te parar, não deixe nada te afastar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Quando o pai de José e os irmãos chegam diante dele, eles não o reconhecem, então José monta toda uma situação ali para que ele possa se apresentar para os irmãos. E ele faz isso. E quando ele fala, eu sou José, eles ficam apavorados, e com razão. Olha tudo que eles tinham feito, tentaram matar, venderam, tiraram ele do meio. Com certeza pensaram, a gente está morto. Sabe o que José responde nesse momento? Se ele pensasse como eu, como você, com a nossa justiça, com a nossa maneira de resolver as coisas, ele realmente se vingaria. Ele realmente falaria, agora vocês vão ver. Sabe o que ele fala? Não foram vocês. Existia um plano muito maior. Deus usou vocês para que hoje eu estivesse onde eu estou. Não foi vocês, não foi a maldade que vocês tinham no coração naquele momento. Ele permaneceu fiel, ele se permitiu manter os seus olhos fixos nas promessas do Senhor. E quando ele fez isso,
As promessas do Senhor o alcançaram. Ele respondeu: não foi vocês, existia um plano maior. Que você possa saber disso hoje, nos teus processos, nas tuas situações. Não é que as pessoas foram injustas, não é que eles te caluniaram. A tua vida está nas mãos de Deus, e ainda que isso esteja acontecendo, ou que tenha acontecido, o Senhor vai reverter isso em bênção sobre a tua vida. O Senhor vai cumprir as promessas dEle na tua vida, na tua casa, na tua família, e o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida. Tira os olhos do que fizeram. Tira os olhos simplesmente de como te machucaram, de como fizeram aquilo que você não merecia, segundo o teu conceito, segundo o teu entendimento. E comece a se lembrar das promessas do Senhor sobre a tua vida. Comece a se lembrar daquilo que o Senhor te mostrou. Comece a se lembrar do futuro que o Senhor tem para você. E saiba que Ele é fiel para cumprir palavra por palavra. Em nome de Jesus.